delegado pelo Senhor. Essa autoridade foi delegada por Jesus para a igreja. E Satanás tem escondido isso de muitas pessoas. Satanás tem cegado as pessoas, não tem aberto a palavra, e as pessoas, muitas pessoas vivem nessa terra, vivem nesse mundo, à mercê das situações, à mercê das circunstâncias, correndo atrás do pastor para fazer uma oração muitas vezes, não sabendo que ele tem a autoridade do nome de Jesus. E tem mais, e tem o poder do Espírito Santo nele. Amém? Qual é a diferença entre autoridade e poder? A autoridade, vamos imaginar uma figura aí bem conhecida de todos os motoristas que gostam de correr, né? O apóstolo Carlinhos, eu não sei se ele gosta de correr muito com o carro dele ou não, mas vocês já viram o guarda rodoviário? Não? Quem já conheceu o guarda rodoviário aqui? Diga misericórdia, né? O guarda rodoviário, você está lá, você imagina uma carreta de 60 toneladas carregada, andando na estrada, né? Vê aquele guardinha, né? Normalmente eles usam uma calcinha bem apertadinha, né? Aquela botinha, magrinho, né? Ele chega na frente da carreta, põe a mão assim, o motorista encosta. Por que o motorista encosta? Aquele guarda tem força para parar aquela carreta? Se o motorista for com a carreta por cima dele, ele mata, o guarda passa por cima do guarda. Mas aquele guarda tem o quê? A autoridade. É um poder delegado pelo Estado. E que se o motorista da carreta desobedecer, ele pode ser punido. Nós temos essa autoridade delegada por Jesus. Ele disse: eis que vos dou autoridade para o quê? Pisardes serpentes, escorpiões e toda a força do maligno, e nada vos fará dano. Amém? Agora imagine um policial, por exemplo, que também tem autoridade delegada. Essa autoridade é caracterizada pela farda. Mas, quando ele sai da casa dele, ele coloca a farda, mas ele vai lá no armário e pega o quê? O que mais que ele usa? O quê? Um revólver. Não sei que calibre que é, ele pega, coloca o revólver na cintura, põe ali e tudo bem. Então, se ele dá uma ordem e a pessoa não obedece à autoridade, o que ele faz? Ele tira a arma e prende a pessoa, e se a pessoa enfrentar, ele atira e mata a pessoa. Então, ele está munido de um poder de fogo, para poder fazer valer a sua autoridade. O poder de fogo que a igreja tem é o Espírito Santo. Posso ouvir um amém? Nós temos autoridade no nome de Jesus e temos o poder do Espírito Santo para vencer todas as coisas. Você crê nisso? E por que você está vivendo essa vida tão, desculpa a palavra, tão medíocre, tão derrotada? Por quê? Porque tudo isso nós temos que exercer através da fé. Nós temos que manifestar a nossa fé, nós temos que usar a nossa fé. Sabe? Esse é um tema que, se um dia Deus permitir, eu venho aqui ministrar. Mas eu quero falar com você a respeito disso agora um pouquinho. Jesus, quando aquele homem, que Jesus havia subido ao monte, junto com Pedro, Tiago e João, desceu do monte, a palavra fala que o rosto dele transfigurou-se e ele resplandeceu como o sol, ao ponto de Pedro ficar meio abobado e falar: Senhor, quer que a gente faça uma tenda aqui para o Senhor, uma para Moisés, outra para Elias? Pedro não estava sabendo nem o que ele falava, tamanha foi a glória que Jesus manifestou. E aí ele desceu do monte, e diz a palavra que a multidão se admirou. Por quê? Eu creio que o rosto de Jesus brilhava, como a glória de Deus se manifestou em Moisés, e o rosto de Moisés brilhou também. Tanto é que Moisés teve que colocar um véu para que as pessoas pudessem olhar para ele. Jesus desce do monte e encontra uma cena ali. Um homem tinha trazido para os discípulos um filho que era prisioneiro de um espírito imundo, que jogava ele na água, jogava no fogo. Aquela criança tinha como que um ataque epilético.
E os discípulos não puderam expulsar aquele demônio. O que Jesus falou? Geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Por quê? Porque se você pegar o livro de Marcos, Jesus já havia delegado o poder, já havia dado a eles o comissionamento, quando os mandou, os enviou para que eles tivessem o poder de pisar em serpentes e escorpiões. Eles já tinham tido a autoridade delegada por Jesus, mas eles não sabiam muito bem quem eram, eles não tinham uma identidade. Eu vejo a igreja de hoje assim, sem identidade. Você tem essa autoridade, você tem esse poder, a obra já está feita. Você é para andar mais que vencedor na tua vida em todas as áreas em Cristo Jesus. E aí quando aquele homem chega, fala para Jesus: Senhor, eu trouxe esse meu filho aos teus discípulos e eles não puderam expulsar o demônio que estava nele. Jesus fala: traga aqui o menino. Quando o demônio vê Jesus, ele cai por terra, o menino cai por terra e começou a se debater, espumando. E aí aquele homem, clamando, tremendo, chega para Jesus. Imagine, eu sou o homem, amém? E chega para Jesus e fala para Jesus: Senhor, se tu podes fazer alguma coisa, tem misericórdia de nós e nos socorre. Jesus podia fazer alguma coisa para aquele homem? Jesus podia fazer alguma coisa para aquele menino? Sim ou não? Amém. Ele podia. Mas qual foi a resposta de Jesus? Se tu podes fazer alguma coisa, Senhor, tem misericórdia de nós e nos socorre. Jesus olha bem nos olhos daquele homem e fala para ele: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Amém? O que é crer e o que é fé? Nós estamos falando, nós temos o poder do Espírito Santo, nós temos a autoridade do nome de Jesus, é nosso, é direito, é herança da igreja. Mas qual é a diferença entre ter fé e crer? Tiago fala que a fé sem obras é morta, e muita gente acha que essas obras são obras de caridade. Não, eu trocaria essa palavra. A fé sem atitudes é morta. O crer é a fé mais a ação. O crer é quando você usa a fé. A fé mais a ação sobre a fé é o crer. E todas as coisas espirituais que Jesus nos deixou como herança, nós adquirimos, nós usufruímos quando nós cremos, quando nós agimos na nossa fé. Posso ouvir um amém da igreja bem alto? Posso ouvir um aleluia? Todos nós temos uma medida de fé. E eu comparo isso como uma conta bancária. Imagina que você tenha lá uma conta bancária muito boa. Fala um número aí, algum irmão, que você gostaria de ter na sua conta bancária. 1 milhão. 1 milhão. 1 milhão de dólares ou 1 milhão de reais? De euros. Amém. 1 milhão de euros. Você tem lá na sua conta bancária 1 milhão de euros. Aí você olha, você não tem o cartão para sacar. Você está sem talão de cheque. E é fim de semana, o banco está fechado. Você tem 1 milhão de euros? Tem. Mas você está usando ele? Não pode usar. Tem crente que tem 1 milhão de euros de fé, mas não sabe usar a fé. A fé mais a ação é o crer. Jesus não disse tudo é possível àquele que tem fé. Ele disse tudo é possível àquele que crê. O crer é usar a fé. Então, quando nós aprendemos a usar a fé, nós colocamos essa autoridade que nos foi delegada e o poder do Espírito Santo a nosso favor, a favor de resolver uma situação, a favor de resolver um problema.
Nós não precisamos pedir mais nada para Deus. Eu quero contar um pequeno testemunho aqui que eu ouvi do pastor Kenneth Hagin. Eu li num livro que ele escreveu, e ele falava sobre a fé. Eles estavam tendo uma vigília de oração, e ele teve um arrebatamento de sentidos e começou a ter uma visão. Ele estava de olhos fechados, tem uma visão do Senhor Jesus. O Senhor Jesus apareceu para ele e começou a conversar com ele. As outras pessoas estavam em torno dele ali orando, e ele então, as pessoas pararam porque perceberam que ele estava conversando com alguém e teve discernimento que era do Senhor. E ele, quando conversava, o Senhor falava com ele, ele respondia, ele falava em outras línguas. Ele respondia em outras línguas. E aí ele conta que o Senhor estava a uma distância de uns 2 metros dele, falando com ele, e ele entendendo e respondendo, falando com ele, e de repente entrou entre eles um demôniozinho, pequenininho assim, parecendo um macaquinho, e começou a fazer um barulho, gritar, cada vez mais alto. E aí Jesus continuava falando com ele, e ele, tentando ouvir o que Jesus falava, já não estava entendendo bem por causa daquele barulho. E aí aquele demônio começou a soltar uma fumaça branca, começou a soltar como uma névoa, foi aumentando, e aí ele não conseguia enxergar Jesus e nem falar com Jesus, e ele disse que ele pensou, mas o Senhor não faz nada? E aí ele ficou bravo com aquele demônio, e lá ele falou assim, eu te repreendo em nome de Jesus, para com isso. O demônio caiu no chão e foi arrastando assim e foi embora. E aí de novo Jesus apareceu, ele continuou ouvindo, e ele perguntou para o Senhor, falou, Senhor, mas por que o Senhor não fez nada com relação a esse demônio que estava atrapalhando a visão, estava atrapalhando a nossa conversa? Jesus respondeu para ele, não sou eu que tenho que fazer mais. Quem tem que fazer é você. É você que tem autoridade. É você que tem que falar. É você que tem que falar a montanha. Fala para o seu irmão, é você que tem que falar a montanha. É você que tem autoridade. E nós exercemos a nossa fé, como diz a palavra, cri, por isso falei. Se você tem no seu coração uma medida de fé, a palavra está no teu coração, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, a palavra revelada. Então, você quando abre a tua boca e fala, as coisas vão acontecer. Tudo é possível ao que crê. Então veja bem, o Senhor já deu autoridade à igreja. O Espírito Santo já foi derramado como poder para que essa autoridade seja exercida. Quem tem a responsabilidade de exercer essa autoridade somos nós agora. É a igreja que está implantando o reino dos céus aqui na terra. Amém? É você que é a igreja do Senhor Jesus. Então eu peço a Deus essa noite que essa palavra mude a tua vida. E você pode estar perguntando, mas como que eu vou exercer essa autoridade? Falando a montanha. Um exemplo da Bíblia para terminar. Jesus passa, ele ia para Jericó, ele passa, vai numa figueira, e a Bíblia fala que não era tempo de dar frutos, não era tempo de figos. Ele não acha nenhum fruto na figueira. O que ele faz? Se ele só passasse, se ele só olhasse e não fizesse nada, não aconteceria nada. Ele olha e fala assim, nunca mais ninguém coma fruto de ti. E vão para Jericó. Quando no outro dia os discípulos voltam, a figueira tinha secado desde a raiz. Por causa da palavra. A palavra tem poder, a tua palavra tem poder. Então, não é aquela história de você chegar, orar e falar, Senhor, né? Essa eu chamei da oração do gafanhoto, né? Que os espias lá de Israel chegaram com o diagnóstico da terra, dizendo que aos olhos dos moradores da terra eles eram gafanhotos, né? Porque se sentiam pequenininhos. A visão de gafanhoto cria gigantes. Então, a oração do gafanhoto, aquele irmãozinho que está todo dia orando, faz 30 anos já, Senhor, coitado de mim, o Senhor não estava escutando a minha oração, eu tenho pedido a Ti para ser curado dessa doença, Senhor, e não está acontecendo nada, e sabe esse tipo de oração, que eu já fiz um monte de vezes, você também já deve ter feito, né? Quando há um problema na tua vida,
você tem que se levantar na autoridade do nome de Jesus e colocar o Senhor a trabalhar a teu favor, através do que você fala. Você tem que levantar. Por exemplo, eu vou orar por um enfermo. Eu não vou chegar por uma pessoa que está enferma: Senhor, olha, tem misericórdia desse irmão que está enfermo. Eu já ouvi uma vez um irmão orar por um enfermo, dizendo o seguinte: Senhor, afofe o leito dele. Já ouvi essa oração. Eu falei: que é isso? Afofe a cama dele, né? Para ele ficar confortável, deitado ali. Você tem que chegar, botar a mão na cabeça dele e falar: espírito de enfermidade, eu te repreendo, sai dessa vida em nome de Jesus, levanta e anda, e a pessoa vai ser curada. A vida cristã normal da igreja tem que ser assim. O que acontece hoje? Quando tem uma cura, a pessoa vem aqui em cima, dá testemunho. Isso aí devia ser o normal da igreja. A vida normal da igreja devia ser você andar no poder. O que acontecia com os discípulos, com os apóstolos? Eles entenderam quem eles eram. Você entende quem você é? Você está entendendo hoje quem você é em Cristo Jesus? Posso ouvir um amém? Vamos ficar de pé, no nome de Jesus. Eu quero só fazer uma pergunta aqui. Quem entrou aqui hoje estava sentindo alguma dor? Você está sentindo agora? Então. É a unção de Deus, é o poder de Deus. Quem está sentindo alguma dor agora? Dor na coluna, dor de cabeça, qualquer tipo de dor. É só como exemplo. Tem alguém sentindo algum mal-estar aqui? Algum mal? Ninguém. Esse é o legado da igreja. Essa é a herança que Deus nos deu. Agora, é muito fácil você entender a questão do perdão do pecado. A pessoa, por exemplo, quando pregou para você receber Jesus como Senhor e Salvador, você compreendeu isso, você aceitou Jesus e você foi salvo. Você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, amém? Você tem a salvação, amém? A mesma base é para cura, a mesma redenção é para prosperidade, porque o Senhor Jesus nos colocou na bênção de Abraão, e nós exercemos isso pela fé, crendo no Senhor, liberando a palavra. Então, nós vamos fazer uma ministração aqui, tá? Eu quero que você levante a sua mão direita, de olhos abertos, e diga o seguinte: em nome de Jesus, eu hoje aprendi que eu tenho autoridade e tenho poder, e eu exerço essa autoridade e esse poder através do crer